Terceiro módulo, culpa e sentimento de rejeição. Nós trabalharemos na primeira parte da tarde. O objetivo deste encontro é refletir sobre a culpa e o sentimento de rejeição de si mesmo e dos outros que acontece como forma subconsciente de autopunição. É muito comum a pessoa que se culpa se sentir rejeitada por outras pessoas, mas essa rejeição principalmente acontece dela mesma, um movimento de autorrejeição que comumente ela projeta nos outros, e é uma das formas de autopunição, como nós vimos na parte da manhã, todo o processo de autopunição consequente à culpa. Vamos começar com a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal em evolução. Como você lida com a aceitação de si mesmo quando comete algum erro? Você se aceita somente quando faz as coisas conforme acredita serem certas, ou se aceita em todas as situações? Como você lida com outras pessoas? Você se sente rejeitado ou rejeitada por elas ou não? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para mais uma reflexão doutrinária. Como acontece o processo de rejeição consequente à culpa? Que significado tem esse sentimento em relação ao autoacolhimento amoroso de si mesmo? Essas perguntas serão respondidas agora com os textos que estudaremos. Vamos começar com o livro Amor Imbatível Amor, no capítulo 10. A mentora Joana de Ângeles nos ensina que o indivíduo assinalado por consciência de culpa, decorrente dos atos passados, que não soube ou não quis regularizar quando no périplo carnal, renasce possuído por conflitos que procura ocultar, não conseguindo superá-los no mundo íntimo. Então, dentro daquilo que nós trabalhamos na parte da manhã, a culpa comumente acontece com os nossos atos equivocados, contrário às leis divinas naturais, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, e que nós não soubemos ou não quisemos regularizar. Como que regularizamos essas questões? Trabalhando pela reparação dos débitos, conforme estudamos
no período da manhã. E aí, quando nós não nos propomos, na mesma existência, a superar aquilo que gera a culpa, o que acontece? Nós vamos reencarnar e traremos para a nova reencarnação os conflitos, são conflitos conscienciais que tomam conta de nós, e como diz a mentora, nós procuramos ocultar no nosso mundo íntimo. O fato de tentarmos ocultar conflitos não significa libertação dos conflitos. Significa simplesmente uma tentativa de fugir deles. E o que vai acontecer? Como ela diz aqui, a pessoa oculta sem superá-los no mundo íntimo. Então vai acontecer desses conflitos, eles aparecerem de alguma maneira. E uma das formas deles aparecerem, além das doenças, dos problemas de ordem física e emocional que nós comentamos na parte da manhã e vamos aprofundar amanhã pela manhã, também acontece de aparecer sob a forma da rejeição. Assim sendo, projeta no comportamento suspeitas infundadas em relação às pessoas com quem convive, sempre temendo ser identificado pelos erros, desmascarado e trazido à realidade da reparação. Então vejamos o que está acontecendo aí. A pessoa que traz os delitos do passado, que ela não soube ou não quis reparar, com esses delitos marcando a sua mente, ela renasce. Renascida com essas situações, ela entra no conflito íntimo, que ela tenta disfarçar de todas as maneiras. Como ela traz o conflito, e como nós dissemos, o conflito de culpa, ele às vezes é tão exacerbado que as coisas mínimas geram culpa, as situações, às vezes até que a pessoa não deve nada às leis divinas, geram culpa. Uma das consequências é exatamente isso, ela se sentir julgada o tempo todo pelas pessoas com quem convive. É como se lá no íntimo dela, ela tivesse nua, mostrando uma série de feridas, e as pessoas ao seu redor apontando as feridas que ela traz. Não são feridas na pele, são feridas na alma, semelhante àquela figura que está na primeira. Vamos voltar nessa figura, que ela é muito expressiva. Temos uma moça com várias mãos apontando para ela. Temos uma figura do lado, uma pessoa puxando uma bola de ferro. É assim que simbolicamente seria o sentimento de culpa. E em relação ao outro, ela se sente como alguém que está sendo julgada e condenada pelas outras pessoas o tempo inteiro. Na verdade, o julgamento e a condenação acontecem na mente dela mesma, mas que ela projeta fora dela, porque é uma situação que a pessoa, ela mesma não quer admitir, que é ela mesma que se rejeita.
Então é mais cômodo dizer que ela está sendo rejeitada por outras pessoas, as pessoas com quem convive. E o medo dela é identificar os erros que ela própria, de um modo geral, não se lembra, porque são raros os casos de culpa motivadas por crimes cometidos nesta mesma existência. Pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que fez aborto na sua juventude e teme ser desmascarada porque esse aborto foi feito clandestinamente. Uma pessoa que cometeu adultério e se sente culpada e teme ser desmascarada, ou outras situações de crimes perante a justiça divina, e que a pessoa sente, ela tem uma situação bem objetiva e ela teme ser desmascarada. Mas esses são os casos menos comuns. O mais comum é a pessoa se sentir culpada por situações vividas no passado espiritual, que ela mesma não se lembra as situações, mas ela traz a mácula dentro de si, e como ela traz a mácula perante a consciência, como nos diz a mentora, que ela não soube ou não quis se libertar no passado, ela está o tempo todo com medo de que as pessoas identifiquem os seus erros e a desmascarem. E aí esse movimento de rejeição vai se ampliando. Vamos continuar aqui com um texto que é muito interessante. Essa conduta aflige e corrói os valores morais, trabalhando de maneira negativa e perturbadora, de tal forma que o torna arredio, agressivo e infeliz, levando-o não poucas vezes a situações vexatórias, neuróticas, por encontrar inimigos hipotéticos em toda parte, assim experimentando o fardo da culpa que o anatematiza e procura manter oculta. Se a pessoa não toma consciência desse processo e entra no movimento ativo de reparação, como nós vimos pela manhã, aquele movimento em que a pessoa tem coragem de entrar na reparação do erro e evitando o estado de culpa, o que vai acontecer? Esse mecanismo de autorrejeição vai se aprofundando de uma forma tal em que ela vai vendo inimigos por toda parte. É um passo para entrar naquilo que se chama de paranoia. A paranoia é um sentimento em que a pessoa ela acredita que as outras pessoas vivem em função dela, de julgá-la, de condená-la. Por exemplo, ela entra num banco, vê duas pessoas conversando ali num canto, o paranoico já acredita que aquelas duas pessoas estão falando mal dela, estão comentando coisas da vida dela e que estão fazendo um complô contra ela. As pessoas nunca a viram na vida, ela nunca viu as pessoas, mas ela se sente assim. Ela se sente dessa forma, como se aquelas duas pessoas que estão ali, que ela nunca viu, a desnudassem por dentro e observassem todos os defeitos e que estão ali em função dela. Dá para entender de onde surge esse movimento, não dá, gente? Que movimento é esse? Do ponto de vista psicológico profundo. Qual é o sentimento que está por trás disso? Existe um sentimento básico por trás. Egocentrismo, exatamente. É um movimento egocêntrico. A pessoa é o centro do universo. Tudo gira em função dela.
até as demais pessoas vivem, nesse caso aqui, para desmascará-la, para perturbá-la, para julgá-la, para condená-la, para realizar ações contra ela. Pessoas que nunca a viram na vida, e se viram, não estão atreladas às suas próprias vidas, à vida de uma pessoa, de outra pessoa. Então, essa neurose, ela vai entrando nesse movimento extremamente neurótico, a ponto de sentir essa situação como se fosse uma realidade. Não é uma realidade, mas a pessoa sente como se fosse. Tá? Daí para que ela entre em situações, como diz a mentora, vejatórias, a pessoa se torna arredia, agressiva. Por que ela agride o outro? Porque ela está o tempo todo no movimento de defesa. E toda pessoa que entra nessa situação de defesa agride porque acha que está sendo atacado. Às vezes não está acontecendo nada, não há nenhum ataque por parte do outro, mas a pessoa se sente atacada, e como ela se sente atacada, ela agride, ela foge do outro, porque são situações psíquicas emocionais que ela está vivenciando dentro de si mesma, mas que com um mecanismo psicológico chamado de projeção, ela projeta no outro. É o outro que está me fazendo isso. É o outro que me faz mal, é o outro que me julga, me condena. Então eu preciso me defender contra esse outro, e se defende atacando o outro, colocando situações. De repente ela está lá xingando outra pessoa, porque outra pessoa tem a ver com a vida dela, e outra pessoa nem a conhece, ou a conhece superficialmente, e se a conhece nem pensou em estar realmente colocando alguma questão dela, mas ela se sente assim. Então, isso vai fazendo com que esse fardo da culpa, como diz a mentora, gera todo um estado interior extremamente perturbador. Toda vez que se encontra no grupo social e duas ou mais pessoas dialogam, sorriem, ou se tornam austeras, logo lhe surge a ideia infeliz, a suspeita tormentosa, de que se refere à sua pessoa, que comentam negativamente o seu comportamento, ou invejosas inferiores comprazem-se em persegui-lo e malsinar as suas horas. É o que nós comentamos. Ou ela se sente perseguida, ou ela num sentimento de inferioridade em relação ao outro, que é motivado pelo orgulho ferido, ou ela se sente superior ao outro e acha que os outros estão com inveja dela. E por isso, como eles são inferiores a ela e invejosas, eles estão perseguindo de alguma maneira. Tudo isso são criações mentais que a pessoa se permite. Um comentário de pessoas que vão ao centro espírita e que saem da exposição dizendo que tudo que falaram para mim, e muitas vezes se sentindo acusada. Dependendo do centro espírita, pode ser mesmo, não necessariamente para ela, não necessariamente para ela, mas uma acusação para todo mundo, porque tem centros espíritas em que as pessoas, em vez de consolar e esclarecer, acusam os demais, Tem os donos da verdade que chegam e acusam e falam e tal, e na verdade eles estão num processo acusatório de todo mundo, porque não entenderam a proposta da doutrina espírita, que é uma proposta eminentemente transformadora, e repassam isso da forma como entendem.
entendem mal e passam muito mal isso na tribuna. Quando não é esse caso, porque existem muitos, infelizmente, até hoje, existem muitos centros espíritas em que as pessoas usam da tribuna o tempo todo para acusar e para dizer coisas absurdas doutrinariamente. Quando não é esse caso, aí sim pode ser esse estado paranoide, em que a pessoa acredita se julgada, acredita que o expositor, falando para 100 pessoas, ele escolheu ela para falar, né? Se a fala foi correta, aí sim seria um caso da paranoide. Tal conduta patológica torna-se um cruel verdugo para o paciente, que se afasta do meio social, sentindo-se rejeitado, de alguma forma detendo-se em conflito persecutório ou de ambição exagerada de grandeza, através de raciocínios lógicos, tombando no quadro paranoico. Então, aquilo que nós estamos falando, a pessoa ela vai ter dois movimentos. Um ligado a um estado de inferioridade, que tem a ver com o orgulho ferido. As pessoas estão contra ela, então ela é rejeitada, ela é um pária social e ela vai se afastando do meio social, sentindo-se rejeitada e se sentindo perseguida pelas pessoas e tudo mais. Ou quando ela tem um movimento ligado ao complexo de superioridade, que é o orgulho manifesto. Nós temos o orgulho ferido, que gera o complexo de inferioridade, e o orgulho manifesto, que gera o complexo de superioridade. Nesse caso da superioridade, ela se acha mais do que os outros, ela se acha melhor do que os outros, e aí, como ela é melhor que os outros, ela também vai se afastar dessa ralé, dessa gentinha, dessas pessoas invejosas, dessas pessoas que estão o tempo todo ali com o nariz empinado. Na verdade, são movimentos dela, que ela projeta no outro, como diz a mentora, tombando num quadro paranoico, muito mais comum do que a gente imagina. Isso não significa que a pessoa entre numa doença das mais complexas dentro da psiquiatria, que é a esquizofrenia paranoide. A esquizofrenia já é uma exacerbação intensa desse quadro aqui, com outras características, outras situações muito mais graves. Nesse caso aqui é um estado paranoico, que não se caracteriza a esquizofrenia paranoica, mas tem um pezinho lá. Se a pessoa não se cuidar e aprofundar em situações de culpabilidade, de processos outros, ela pode, sim, desencadear aí já uma esquizofrenia paranoide. Nesse estado, torna-se refratário a qualquer ajuda, em considerando-se bem, sem apresentar necessidade de alguma espécie, ao que sobrepõe o ego doentio que se supõe superior. Então, naqueles casos em que a pessoa se vê superior aos outros, ela que está bem, os outros estão muito mal. Quem precisa de tratamento são os outros, não ela. Como diz a mentora, o ego doentio se supondo superior e a pessoa criando todo esse estado perturbador para si mesma. O ser humano é essencialmente sua conduta pregressa. Em cada etapa existencial, adquire compromissos que se transformam em asas de libertação ou algemas vigorosas, passando a sofrer as consequências que se transfere de uma para outra existência física, do que lhe decorrem inevitáveis efeitos morais. Então vejamos o que a mentora está querendo dizer aqui. Quando ela afirma categoricamente o ser humano é essencialmente sua conduta pregressa. Então todo o nosso passado,
é extremamente gerador do nosso presente, especialmente o passado de outras existências e incluindo toda a nossa existência até este momento presente. Se nós cometemos crimes em existências anteriores, ou mesmo na existência atual, o que acontece? Todo esse crime, nós estamos falando aqui de crime com base na lei divina, não na lei humana, porque muitas coisas não são crimes na lei humana, mas que na lei divina são crimes violentíssimos. O suicídio, por exemplo, não é um crime perante a lei humana, porque não há quem punir. A lei humana está baseada na punição. Se a pessoa se matou, não existe mais, por que vai se caracterizar ali um crime? Não é crime, né? Não tem nem quem imputar o crime. Mas como nós somos espíritos imortais, é o pior crime de todos. É mais criminoso do que um homicídio, porque o matar-se é o pior ato de desamor que o espírito pode cometer. Claro que, como todo crime, tem atenuantes e agravantes. Perante a lei humana existe isso, perante a lei divina muito mais, as atenuantes e agravantes. Mas são crimes perante a vida. Outros crimes, situações que não são vistas como crimes na legislação humana, mas que perante a justiça divina são. Os próprios sentimentos egóicos, cultuados, são situações que perturbam o espírito e então são afrontas à lei de amor, justiça e caridade. Então, tudo que afronta a lei de amor, justiça e caridade são atitudes criminosas. Então, como diz a mentora, tudo isso, tudo que atenta às leis divinas, especialmente a lei maior, vão ser algemas vigorosas que vão nos limitar. Algemas invisíveis, porque muitos crimes não foram nem justiçados pela justiça humana, permanece na consciência do criminoso, mas são as algemas vigorosas que vão manter a pessoa presa ao crime até que ela se resolva por superá-lo. Ou, como diz a mentora, asas de libertação. Todas as ações que estão em conformidade com a lei maior e as demais leis divinas vão ser asas de libertação do espírito dele mesmo. Então, devido a isso, que vai produzir esse estado paranoico. Esse estado paranoico, como diz a mentora, vem dos crimes que a pessoa lá no nível, mesmo que ela não se lembre o fato cometido, ela se sente criminosa. E como ela se sente criminosa, ela acha que está a qualquer momento a ponto de ser desmascarada. E como ela ela entra nesse sentimento, ela acaba por sentir-se nesse estado de perseguição por parte dos outros. Ninguém, portanto, no grande périplo da evolução, que possa atravessar o processo de crescimento, evadindo-se das responsabilidades estatuídas pelos supremos códigos e impressas na lei natural, vigente em toda parte, que é o amor. Então, aquilo que nós já comentamos também, ninguém foge das leis divinas, que a mentora chama aqui de supremos códigos, impressos na lei natural, que está dentro da própria consciência. Ninguém foge disso.
e como ninguém foge, né, é necessário que nós amorosamente busquemos a sintonia com as leis. Toda e qualquer agressão a essa realidade transforma-se em contingente aflitivo, que atormenta até romper o elo retentor. Por outro lado, todas as conquistas se transformam em mapas de elevação, apontando rumos para o infinito e a plenitude. Então, como diz a mentora, toda e qualquer agressão às leis divinas vai gerar aflição para o espírito, que atormenta até que ele resolva por romper essas algemas que o ligam aos débitos, os crimes perpetrados. E toda e qualquer conquista o ajuda a se elevar rumo à plenitude. A escolha vai ser sempre dele. E para isso, tudo aquilo que nós trabalhamos pela manhã vai ser muito significativo. Principalmente a coragem, né, agir com o coração, dentro da proposta amorosa de resolver os conflitos e não cultuá-los. Uma análise, portanto, do ser integral impõe a visão reencarnacionista, propiciadora dos valores de engrandecimento, estruturando, fortalecendo. Recupera em uma etapa o que perdeu na anterior, não necessariamente na última experiência, senão naquela que permanece como peso na economia da evolução, aguardando ressarcimento. Então, o funcionamento das leis divinas não são taxativas como muita gente pensa. Errou numa existência, vai pagar na outra. Muita gente ainda pensa assim, pensa de uma forma punitiva. Como diz a mentora, todas as ações que cometemos contrário aos códigos morais, às próprias leis morais, vão ficar pesando na nossa economia espiritual. E nós, em algum momento, vamos reparar tudo isso. Como ela diz, não necessariamente na existência logo em seguida, mas aquele peso vai permanecer. Às vezes nós estamos hoje sendo convidados a resgatar débitos de 10 encarnações atrás, por exemplo. A questão é que, como o espírito é imortal, o que acontece? Devido a essa imortalidade, ele vai ter o acompanhando as algemas ou as asas de libertação, por todas as existências no corpo físico e fora do corpo físico. Porque essas algemas aqui não acontecem só no corpo físico, também fora do corpo físico. São situações que acontecem com o espírito imortal, que pesam na sua economia ou auxiliam a evoluir e crescer quando positivas. Mas no caso do erro praticado, ele vai estar sempre aguardando o ressarcimento. E como que nós ressarcimos, gente? Reparando, e como que se repara? Desenvolvendo as virtudes do coração, agindo com amor a si mesmo e amor ao próximo como a si mesmo. Só existe esse mecanismo de ressarcimento real. O sofrimento, que a maioria das pessoas pensam que resgata débitos, não resgata débitos. Apenas prepara o espírito. Prepara o espírito de que forma? De que forma que o sofrimento prepara o espírito? O que nós vimos no sentimento de aprendiz hoje de manhã? Quais as 3 virtudes necessárias para o aprendiz?
humildade, mansidão e amor. O que o sofrimento faz? Existe orgulho que não se humilde a peso de muito sofrimento? Existe rebeldia que não se amance a peso de muito sofrimento? Existe desamor que não se transforma em amor depois de muito sofrimento? É exatamente isso que o sofrimento faz. O espírito, cedo ou tarde, cansa de sofrer, e aí ele se resolve por humildar o seu orgulho, por amansar a sua rebeldia e transformar o seu desamor. E aí ele aceita a condição de aprendiz e começa amorosamente a evoluir em direção à plenitude. Mas é somente nesse momento que o processo de evolução na vertical da vida se dá. Porque antes o processo evolutivo estava acontecendo, mas na horizontal da vida. O sofrimento só gera essa preparação para a tomada de decisão, a tomada de consciência para evoluir na vertical da vida. Por isso que a virtude que transmuta a culpa é a autoconsciência, mais do que o auto-perdão. O auto-perdão é só um mecanismo para nos tornarmos autoconscientes e repararmos os débitos. Então existe a evolução na horizontal da vida e a evolução na vertical da vida. O sofrimento nos propicia essa evolução na horizontal. A pessoa sofre, até cansar de sofrer. Na hora que ela cansa, ela vê que não há outra alternativa, não há outro caminho que não o da verdade e da vida, como Jesus ensina quando ele diz: eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que significa isso, ir ao Pai por Jesus? É ir a Deus desenvolvendo as virtudes que Ele é o grande mestre para todos nós. Então, quando nós agimos dessa maneira, nós vamos ressarcir os débitos. E aí sim, começamos a evoluir na vertical da vida, desenvolvendo virtudes, e não simplesmente sofrendo as consequências dos atos passados que fizemos. Está, portanto, no passado do espírito, próximo ou remoto, a causa de qualquer transtorno psicológico, psíquico e orgânico, por constituir alicerce profundo do inconsciente, no qual se apoiam as novas conquistas e surgem os comportamentos decorrentes. Já comentamos bastante sobre isso. A psicoterapia desempenha um papel relevante ao lado dos portadores de suspeitas infundadas, auxiliando-os no autodescobrimento e na valorização da sua realidade, não das supostas qualidades que não existem, assim como das acusações que supõem lhes são feitas e totalmente destituídas de fundamento. Então aqui a mentora fala da psicoterapia. Nesses casos em que o conflito paranoico é muito forte, muito intenso, é necessário psicoterapia para haver a libertação. Dificilmente a pessoa vai conseguir sozinha se libertar desses conflitos paranoicos, porque são muito intensos e pesam muito no psiquismo da pessoa, e aí ela necessita de ajuda para ver a realidade como ela é, não da forma como ela acredita que seja. Nesse contubérnio de inquietação, mentes desassociadas do corpo, que deambulam no mundo causal, utilizam-se do conflito e passam a obsidiar o paciente, enviando-lhe mensagens telepáticas mais infelizes, que se tornam uma forma de autopensamento,
tão frequentes e contínuas se lhes fazem, que dão surgimento a processos alienantes muito graves e de consequências imprevisíveis. Aqui a mentora coloca a questão do processo obsessivo. O processo obsessivo, nós temos trabalhado em outros seminários, em vários que nós temos feito, ele nunca começa no obsessor, ele começa nas matrizes do obsidiado. Então, a pessoa perturbada com essa situação paranoica, com esse movimento autojulgador, autocondenatório e autopunitivo, o que ela faz? Ela cria os plugs mentais que escancaram a sua mente para os processos obsessivos. E como nós temos trabalhado, a maioria dos processos obsessivos não são evidentes, não são aqueles de colocar a pessoa babando, sem saber quem ela é, né? Quem sou eu, onde eu estou. Esses casos são minoria nos processos obsessivos. A maioria deles são sutis. A maioria são tão intensos e sutis, ao mesmo tempo, né? Parece um paradoxo, intenso e sutil. O que é intenso é o processo alienante. O que é sutil é a forma como o espírito realiza a sua ação. É sutil para a pessoa não perceber. E aí ela é hipnotizada, é condicionada a determinadas práticas e passa a existência inteira obsidiada sutilmente. Ela só vai se dar conta depois que desencarnar, no dia do juízo, né? No dia do juízo final, que é o dia em que o nosso corpo morre. Não necessariamente a gente desencarna, pode levar um tempo maior para desencarnar. Mas o dia que o corpo morre, aí o espírito que tinha obsessão sutil a ver, né, a pessoa encarnada que foi obsidiada sutilmente, a sente intensamente e se torna muitas vezes escravos durante um período mais ou menos longo de espíritos na dimensão espiritual. Há muitos, quando a mentora Adália coloca do poço naquela mensagem poética que foi encenada aqui pela manhã, ela não está usando uma figura de linguagem, uma metáfora. Ela está falando das furnas imensas e que existem por toda parte na dimensão espiritual, nas regiões umbralinas e trevosas, onde ficam muita gente que cultuou a culpa e que trazem esses crimes que não foram reparados perante a própria consciência, sob a ação de espíritos menos felizes que se colocam como justiceiros sem ser justos e as torturam porque elas próprias permitem essa tortura. Porque se a culpa é um movimento de autopunição e o outro quer puni-la, une fome com vontade de comer. E aí a pessoa que começa com a mensagem telepática sutis, como diz a mentora, infelizes, que vão fazendo com que a pessoa cada vez mais se intensifique, a ponto de gerar esse autopensamento, em que ela acredita que aquela realidade que ela está vivendo é a verdade, e não simplesmente um processo ligado à culpa e à punição. Ficou claro isso, gente? Isso aqui é muito importante, esse parágrafo, para entender que não é simplesmente um processo psíquico, emocional. A culpa
é o grande plug mental que favorece as chamadas obsessões. Nós recomendamos para todos assistirem o seminário Obsessão Oculta ou Obsessão Silenciosa, nós damos esses dois nomes, que está no site do Projeto Espiritizar. O livro vai sair no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, mas o seminário já está à disposição em MP3 e DVD, ou no site do Projeto Espiritizar, basta acessar, vocês assistem, porque a grande maioria dos processos obsessivos são sutis, como diz a mentora aqui, tá? Obsidiando a pessoa sem ela perceber que está obsidiada, porque mistura o pensamento do obsessor com os pensamentos dela, e são tão frequentes e contínuos todos esses pensamentos que os processos alienantes vão acontecendo, mas não aliena a pessoa no corpo, vai aliená-la fora do corpo. Tá? No corpo ela acha que está bem assim, que está indo, que está vivendo, levando a vida, mas não é uma vida saudável. Eis porque o Evangelho desempenha um papel fundamental como terapêutica em processos de tal envergadura como noutros, auxiliando o paciente a libertar-se das suspeições atordoantes e avassaladoras. Então, a melhor terapia para essa realidade é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus o tempo todo nos convida a sair do egocentrismo e focar no eu, espírito imortal, na essência divina que somos. E é esse o caminho para nos libertarmos dessa postura egocêntrica, orgulhosa, egoísta, que muitas vezes mantemos. Sob tal orientação, a da saúde espiritual, surgem as possibilidades de praxiterapias valiosas, que se sustentam na ação do bem ao próximo, na caridade para com ele, resultando em caridade para com a pessoa mesma. Aqui a mentora fala da praxiterapia. Praxiterapia, o que é? Para aqueles que não conhecem o termo, é uma terapia feita através de ações práticas. Então, como que se faz isso? Ações práticas, leitura edificante, trabalho no sentido da caridade com a própria pessoa, na caridade real com o outro, não é assistencialismo, caridade real, que promove o espírito imortal, que auxilia a todos os envolvidos, e a maior caridade não é nem a material, é a espiritual, que diz respeito à benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tudo isso, exercícios práticos constantes nessa direção, vão fazendo com que a pessoa se liberte dessa monoideia chamada culpa, dessa permissão para que a sua mente seja invadida por espíritos menos felizes no processo obsessivo. Então a pessoa vai realizando essas ações práticas, como nós falamos, são bastante trabalhosas, né? Muita gente não quer se dar ao trabalho de crescer, de evoluir, de ser feliz, porque isso é evoluir na vertical da vida, e evoluir na vertical é subir uma escada muito íngreme, quase que a prumo, não é? Mas os degraus são muito íngremes, é a subida na vertical da vida, e poucos aqueles que se dispõem a isso. A maioria fica reclamando que a vida é madrasta, que a vida é assim, que ela é assado, sem fazer esforços reais. Lentamente se vão instalando novos raciocínios, visão mais dilatada da realidade que se apresenta, e a recuperação do distúrbio faz-se com segurança, propiciando equilíbrio e bem-estar. Então, com essa praxiterapia,
essa terapia em que a pessoa realiza ações concretas, reais, consigo mesma, com o próximo, trabalhando em função não de um movimento paranoico, mas um movimento agregador de si mesma, do outro, em que ela faz parte de uma sociedade num processo de evolução. Tudo isso vai propiciar, como diz a mentora, segurança, equilíbrio e bem-estar, que todos nós desejamos, mas não se constrói pelo desejo, mas por ações efetivas nessa direção. Por isso, a praxiterapia. No livro Despertar do Espírito, páginas 155 a 160, a mentora vem também abordando a mesma questão da rejeição. 2 fatores essenciais fazem responsáveis pela conduta mórbida de quem carrega culpa e sente vergonha de ser humano, de apresentar-se conforme se encontra, e não consoante a fantasia mental a respeito de como gostaria de estar. O esforço pela evolução é contínuo e assinalado por experiência de vária ordem, que constituem conquistas libertadoras. Juntamente com a culpa, existe uma companheira dela, que é exatamente essa que ela coloca aqui, a vergonha de ser humano. Então, como a pessoa se culpa pelo fato dela ainda não ser o anjo que ela gostaria, ela tem vergonha de ser humana. Então, se ela tem vergonha de ser uma pessoa, um ser humano, isso vai criar um círculo vicioso, culpa e vergonha de ser humano. Porque no movimento perturbador dela, ela já quer ser anjo por autodecreto, quer estar acima da humanidade, como nós comentamos de manhã. Como ela não pode fazer isso, ela mergulha cada vez mais nesse estado vergonhoso, em que ela acaba tendo medo de outro ser humano, ela acaba por se tornar uma pessoa que vive de prevenção contra outro ser humano. O primeiro deles diz respeito aos registros no inconsciente profundo resultantes de comportamentos inadequados e destrutivos em outras existências ou na atual, que encarceram ser em reminiscências perturbadoras que se encontram atuantes. Nesse caso, sentimentos controvertidos se mesclam nos processos normais de atividades patológicas, gerando situações de desconfiança e revolta, mágoa e insegurança. Já comentamos bastante sobre o que fala esse parágrafo. Vamos seguir adiante em temas mais novos. Inadvertidamente, o paciente experimenta a desagradável sensação de haver escamoteado a verdade ou agido erradamente, sem que ninguém tivesse ideia ou conhecimento dos seus atos reprocháveis. Porque os dissimulou com vigor ou conseguiu negá-los com veemência, permanece-lhe a crença subjacente de que, num ou noutro momento, pode ser chamado à prestação de contas ou ser desmascarado, tombando em descrédito ou sofrendo a zombaria de quem hoje lhe oferece confiança ou amizade. Então, aquilo tudo que nós já comentamos, a pessoa se sente envergonhada pelas situações do seu passado, seja próximo ou remoto, e como ela negou, como ela não, aquilo não foi de alguma maneira justiçado e nem reparado perante a própria consciência, ela sente que a qualquer momento vai ser desmascarada e sofrer zombaria até por pessoas amigas dela. Acoimado pela culpa, foge dos relacionamentos de qualquer natureza, cultiva o mau humor, processa erradamente o que ouve, sempre considerando que todas as queixas e reprimendas, advertências e observações que o alcançam têm por meta censurá-lo, humilhá-lo, estigmatizá-lo. Então, essas aqui são características da pessoa que cultua a culpa.
Qualquer a pessoa que vem e faz uma advertência, uma observação, muitas vezes para o bem dela própria, ela recebe como uma tentativa de censura, como uma humilhação, como um processo que está, de alguma maneira, colocando-a de lado. Por isso, a agressão, a agressividade, o mau humor que caracteriza as pessoas que se culpam. Então, ela agride como um instrumento de autodefesa, como já comentamos. Assim, acreditando inconscientemente, arma-se contra a família, o grupo social, as pessoas com quem convive, sempre escudado na autocompaixão, na autopunição ou na autorrecriminação. Então, o processo é dela, mas que ela projeta nos outros e arma-se contra os outros, como também já comentamos. Esse indivíduo é muito difícil de ser aceito no convívio social, instável no comportamento que mantém e, não raro, é malicioso quando não se faz perverso em mecanismo de autovalorização equivocada. Então, o próprio movimento da pessoa torna uma pessoa intratável, uma pessoa que os demais começam a ter medo dela, começam a rejeitá-la, não por elas, os que estão rejeitando, mas pelo seu próprio comportamento, porque o seu comportamento é de rejeição dos outros, é de se isolar dos outros, e aí acaba acontecendo realmente das pessoas não a suportarem e a rejeitarem verdadeiramente, porque imagina você conviver com uma pessoa que o tempo todo ela se acha o centro das atenções e que todo mundo está contra ela, porque ela é assim, ela é assada e as pessoas estão contra ela, e com mau humor o tempo todo. É preciso, muitas vezes, só os familiares, que muitas vezes suportam isso. Amigos vão embora, pessoas, colegas de trabalho, utilizam de simplesmente ter contato com ela só mais de longe, e uma série de situações que acabam por, na mente viciosa dela, ampliar o próprio estado de rejeição que ela traz. Porque aí começa a haver rejeições reais que se aprofundam com a rejeição paranoica que ela trazia. O segundo fator deflui da ignorância medieval, nele ainda remanescente, que a tudo quanto ignorava, por parecer aético e imoral, transformava em pecado, culpa, imundície, propiciando sentimentos ultrajantes e vergonhosos àqueles que passavam pelas experiências consideradas dignas de punição. Então, existem os crimes perpetrados que a pessoa traz, existe toda o atavismo que nós trouxemos, como nós falamos de manhã, no primeiro módulo do seminário, da ignorância medieval que ainda remanesce na nossa mente. Nós já não vivemos na Idade Média, nós não estamos mais naquela situação em que tudo era pecado, tudo era errado, tudo era vergonhoso. Não estamos do ponto de vista objetivo, mas subjetivamente, muita gente ainda vive naquela época. E aí tudo é pecado, tudo é motivo de culpa, tudo é imundo, tudo tem que ser castrado. Gera os pais castradores que nós comentamos pela manhã no texto da mentora. Quando o indivíduo atinge a maturidade psicológica, aceitando totalmente o self, pode identificar os problemas relacionados ao medo, à insegurança, à culpa e à vergonha, como fenômenos normais do crescimento emocional e moral. Então aqui a mentora coloca uma questão muito importante. A partir do momento que nós vamos amadurecendo, nós vamos focando mais o que é essencial, e o ego passa a ser o quê para nós? Quando nós vamos amadurecendo. O que o ego se torna para o ser maduro?
como ela diz aqui, quando atingimos a maturidade psicológica. O que acontece com o ego? Ele fica a serviço do self. E como que o ego está a serviço do self? Veja bem, nós separamos ser essencial ou self de ego apenas didaticamente. O ser humano é composto dos dois. No nível evolutivo que nós estamos, até nos tornarmos anjos, nós temos um ego e somos um ser essencial, ou somos o self, que é a mesma coisa. É o si mesmo, é a essência divina que somos. Mas temos um ego. Do ponto de vista evolutivo, enquanto nós estamos imaturos, o que nós acreditamos? Que nós somos o ego. E não que somos uma essência divina, um ser essencial em evolução. A partir do momento que amadurecemos, o que nós temos consciência? Que nós temos um ego e somos um ser essencial, uma essência divina. Aquela pessoa que tem consciência de que tem o ego, mas é um ser essencial, o que ele vai fazer? Vai sentir vergonha do ego? Vai sentir rejeição pelo ego? Vai se perturbar porque tem um ego? Não, nada disso acontece. Ele simplesmente vê o ego com todas as suas fragilidades como diz a mentora aqui, fenômenos normais do crescimento emocional e moral. Nós temos um ego, sim. Qual é o problema? Nenhum. Nenhum problema. E o ego traz a sua ignorância. Todo o seu movimento ainda da ignorância, do não saber, do não sentir e do não vivenciar as leis divinas. Senão não seria mais ego, já seria pura essência. Então ele traz em si mesmo. Como ele traz em si mesmo tudo isso, o que ele necessita? Ser abominado, rejeitado, ou nos sentirmos envergonhados por ele, ou ele necessita ser iluminado? Ele simplesmente necessita ser iluminado, só isso. Então, quando nós tomamos essa consciência, o ego passa a ser algo em nós, essa ignorância, que vai apenas ser iluminado pelo ser essencial. E ele simplesmente se torna o serviçal do ser essencial, porque ele não é para ser rejeitado, arrancado de nós, mas para ser transformado em nós. Isso só é possível quando a pessoa toma consciência e amadurece psicologicamente. Por isso, a virtude da autoconsciência que vai transmutar a culpa. Faz sentido isso, gente? Continuemos aqui. O hábito saudável de aceitar-se como se encontra libera da autocrítica recriminatória, portanto, autopunitiva. Então, esse hábito de aceitarmos-nos como nós somos e como nós estamos. Nós somos uma essência divina e ainda estamos egóicos. Qual é o problema? Nenhum. E aí a pessoa que se aceita incondicionalmente, se acolhe incondicionalmente, o que vai acontecer com todo o processo de rejeição que ela sentia? Desaparece totalmente. Esse é um sentimento que nós podemos libertar hoje dele, se quisermos, aqueles de nós que ainda o temos, podemos nos libertar hoje, agora dele. Simplesmente tomando essa consciência que faz parte da nossa vida tudo isso e que nós estamos aqui para evoluir e crescer gradualmente, aceitando a condição humana que ainda estamos. A rejeição vem do desejo de ser anjo sem ter caminhado o suficiente para essa condição. Aí a gente rejeita a humanidade que existe em nós. Então, é aceitar a nossa humanidade no nível que nós estamos,
e caminhar na vertical da vida para se angelizar. Esse é o caminho. Vamos agora para o Rejubila-te em Deus. Essa é a obra mais recente da mentora. Capítulo 22, uma obra fantástica. Tem cuidado com a culpa, diz a mentora, mesmo que se até apresente sob disfarces variados, especialmente em forma de complexo de inferioridade, de síndrome de desconfiança, de busca de solidão, inveja dos triunfadores e de todos quantos se afadigam pela autorrenovação. Às vezes a culpa não fica tão evidente, mas ela aparece dessa forma, disfarçada, como nós já trabalhamos, disfarçada de complexo de inferioridade ou de superioridade, de desconfiança, de tendência à solidão, a rejeitar outras pessoas, inveja dos outros, e faz com que a pessoa entre num processo de temer ou invejar ou a rejeitar todos aqueles que estão trabalhando pela autorrenovação. Por que acontece isso, gente? Aqui é um mecanismo psicológico muito importante que aparece nisso que a mentora coloca aqui. Veja bem, todo mundo que está se autorrenovando, o que está fazendo para a pessoa culpada? Está dando exemplo para ela. Está dando exemplo para ela. Então, imagina essa pessoa como um espelho. O espelho está mostrando para ela como ela deveria ser, mas que ela não se dispõe a ser. O que ela faz? Ela rejeita o espelho. Ela joga pedra no espelho, porque se o espelho ficar todo desconjuntado, todo arrebentado, ela não vê mais a imagem que ela deveria buscar. Dá para entender isso? Esse espelho é um espelho mágico, ele não é um espelho comum. Ele mostra aquilo como ela deveria ser. Mas como ela não tem a coragem de se autorrenovar, como nós vimos pela manhã, ela não age com o coração para se autorrenovar, ela quer agredir o espelho, porque o espelho saindo da vida dela, ela não vai mais ver a imagem refletida que ela deveria realizar o mesmo. Faz sentido isso, gente? Então esse é o mecanismo da projeção. Por que a pessoa que projeta, ela tem esse movimento de ficar focado no que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer? Exatamente por isso. Ela foca no outro e ela agride o outro, ela tem sempre alguma coisa em relação ao outro para que ela fuja de si mesma. Se isso que vai gerar o movimento de denegrir os outros, exatamente. A inveja gera o movimento de denegrir o outro, porque se ele conseguir fazer com que o outro aceite as calúnias que ele faz do outro, ele derruba o outro, e aí ele se sente feliz, porque é uma felicidade mórbida, na verdade não é uma felicidade, é uma falsa felicidade, porque o outro caiu e está junto com ele caído, junto ali. Normalmente o invejoso é extremamente caluniador do outro, porque ele quer o outro na sarjeta como ele está. Por isso que a gente não deve se importar com as calúnias dos outros, porque se você não se importa, você não cai e vai para a sarjeta junto com o outro. Você se mantém íntegro com você mesmo. E se você se mantém íntegro, o próprio tempo vai mostrar quem é que estava com a razão, com a verdade. Se era o caluniador, se era você. Então, sugestões para quem é caluniado: fique em silêncio, que o silêncio responde por si mesmo. Sai do casulo do remorso e procura agir.
Utiliza-te dos recursos da inteligência e da ação para edificares o equilíbrio interno, reparares o mal que fizeste, impulsionar o progresso individual e coletivo. Deixa de ser um peso morto na economia ativa da sociedade. Orientações da mentora muito significativas, né? Então sai desse casulo chamado culpa, em que você se oculta ali sem sentido algum e utiliza da sua inteligência, da sua capacidade para o seu próprio equilíbrio, para reparar o mal realizado no passado. É esse o nosso compromisso consciencial, né? Trabalhando pelo seu progresso individual e pelo progresso coletivo. Porque a pessoa que se culpa, ela se torna esse peso morto na economia ativa da sociedade. Ela se torna um peso morto intimamente, a própria vida dela é um peso morto, e aí ela se torna um peso morto social. Não realiza o bem no limite das forças, como nós vimos pela manhã, e aí, como não realiza o bem no limite das forças, se perturba intensamente. A compaixão que desejes inspirar, de maneira alguma contribuirá para a tua recuperação. Se você quer que os outros sintam dozinha de você, coitado dele, ai coitado, não é dessa forma que se reabilita, é reparando débitos. A piedade é uma virtude para ser aplicada noutros cometimentos e não para embalar a ociosidade dourada e o comportamento doentio. Compaixão, piedade, tem uns momentos próprios, não para nós passarmos mão na cabeça de ninguém e muito menos para que peçamos sem palavras para que os outros passem mão na nossa cabeça. É natural que o erro, o mal que se fez, permaneça em volta do seu autor. Produza-lhe, quando desperto para a realidade, sentimentos de tristeza, de perturbação, de culpa. Isso, porém, com efêmera duração, para que se não transforme numa bengala de apoio para a vivência da inutilidade na autocomiseração. Aqui também a mentora é muito diretiva, né? É natural sentir o conflito de consciência que nós trabalhamos pela manhã? É natural. Quando nós defraudamos as leis divinas, naturalmente nós vamos entrar no conflito de consciência. O que não é natural é nós vitalizarmos o conflito, transformando em remorso, em culpa, e ficar vitalizando isso num processo em que nós nos punimos, sofremos e depois sentimos dó de nós mesmos por estarmos sofrendo. Se nos casos em que acontece depressão é isso que acontece, é exatamente isso. A pessoa resolve por se punir pela depressão e aí se torna um peso morto para a sua família, para a sociedade, para a própria vida, né? E muitas vezes se recusa a sair dali. Faz-se tudo que se pode para que ela saia dali e ela se recusa a sair dali. Esses são casos intratáveis de depressão em que a pessoa só vai despertar na dimensão espiritual depois de sofrer muito, muito intensamente. O nosso livro Depressão e Obsessão, Duas Faces de uma Doença Espiritual, aborda essa questão. Então vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você se vê frente ao erro? Um processo de auto-rejeição e de projeção de rejeição no outro? Caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre os sentimentos de autorrejeição e rejeição dos outros que a pessoa que cultua a culpa sente, e as virtudes de autoaceitação e autoacolhimento que transmutam a rejeição. Somadas as virtudes da autoconsciência e do auto-perdão. Busque sentir-se desenvolvendo essas virtudes. Como é para você realizar esforços para cultivá-las? Você compreendeu que a rejeição que muitas vezes sente é resultado da sua própria necessidade de autopunição? Tanto a rejeição por parte dos outros, como a autorrejeição? Como você sente as possibilidades de se libertar desses sentimentos? Você sente que isso é possível para você? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, buscando o poder real em si mesmo, acolhendo-se, autoamando-se, sentindo as possibilidades que se abrem para você em virtude do desenvolvimento de suas potencialidades. Sinta que você pode, que você é capaz, que você consegue, sobretudo que você merece desenvolver todas essas virtudes para libertar-se definitivamente do sentimento de culpa. E agora, gradualmente, vamos retornando ao estado de vigília, trazendo fixada na mente, no coração, estas reflexões, para que nos permitamos definitivamente nos libertarmos da culpa. Vai movimentando o corpo bem devagar, abrindo os olhos